Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriele. A nossa aula de hoje é para falar sobre os tipos de predicado. Quem é o predicado? Afinal, o predicado é tudo que eu declaro acerca do meu sujeito, ou seja, é tudo que há na frase que não seja o meu sujeito. Lembrando, para eu encontrar o meu predicado na minha oração, eu preciso fazer a pergunta para o meu verbo. O que eu estou falando do meu sujeito, ok? Outra dica, para encontrar o meu predicado, eu sei que na minha oração inicia-se pelo verbo. Então fica fácil, se eu encontrar o meu verbo, logo eu consigo identificar o meu predicado, ok? Mesmo ele estando em ordem direta, em ordem inversa ou intercalada em uma oração, ok? O predicado, dependendo do seu tipo de verbo, ele tem uma classificação. O predicado verbal, ele é um predicado que possui um verbo que nós chamamos de nocional, ou seja, um verbo que vai indicar uma ação de um sujeito, do sujeito que eu estou falando. Geralmente, ele demonstra esta ação, esteja no singular, esteja no plural. Dependendo do sujeito, o meu verbo vai concordar. E este verbo ele tem que indicar uma ação para ser considerado predicado verbal. Por exemplo, os alunos estudam todos os dias para o concurso. Eu sei que eu estou falando dos alunos, que é o meu sujeito simples. O que eu estou dizendo desses alunos? Que eles estudam todos os dias para o concurso. Então, estudam todos os dias para o concurso é o meu predicado verbal. Lembrando, o meu predicado ele inicia-se pelo verbo. E eu tenho ali o verbo estudar. Os alunos eles estão fazendo a ação de estudar. Essa ação indica que o meu verbo, que o meu predicado tenha a classificação de predicado verbal. Eu comi um brigadeiro. O sujeito ali é eu. O que eu fiz? Comi um brigadeiro. Então, esse comi um brigadeiro é o meu predicado verbal. Porque esse verbo comer, ele exerce uma ação. Outro exemplo, Tiago e seus amigos ganharam um jogo de futebol. Eu sei que eles estão exercendo a ação de jogar futebol e eles ganharam o jogo aquele dia. Ganharam o jogo de futebol. Portanto, um predicado verbal. Então, vocês reparem que esses três exemplos que eu trouxe a vocês, ambos trabalham com verbos que indicam a ação de um sujeito, seja ele simples ou composto, ou até mesmo indeterminado. Tiago e seus amigos, eu sei que esse sujeito ali é composto, mas o meu verbo, ele está indicando uma ação, portanto, predicado verbal. Já o meu predicado nominal, o núcleo do meu predicado, que é um nome, o qual exerce a função de predicativo do meu sujeito. O que é o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é um termo que dá significado, que dá alguma atribuição, uma característica ao meu sujeito. Geralmente, o meu predicado nominal, ele vai ser realizado, ele vai ser composto, ele vai girar em torno de um verbo que indica ação, aliás, de um verbo que indica estado, ok? Todos os verbos de ligação vão indicar um estado, portanto, no meu predicado nominal, eu necessito
necessito da presença desse verbo de ligação. Uma vez que não indica a ação, vai indicar um estado, ok? Exemplo, ela está cansada. Está cansada é meu predicado nominal, porque esse predicado iniciou-se com esse verbo de ligação, ok? As taxas de juros continuam elevadas. Continuam elevadas é o meu predicado nominal, uma vez que continuam é também o meu verbo de ligação. No entanto, eu tenho ali o meu predicado nominal. Pedro é feliz. É feliz também é considerado predicado nominal. Porque, tanto no exemplo número 1, número 2 ou número 3, os verbos que estão nessas orações são verbos que indicam estado. São verbos de ligação. Então, toda oração que é composta por um verbo de ligação, nós chamamos de predicado nominal. Agora, há também o meu predicado verbo nominal. O nome já fala, ele possui dois núcleos, verbo nominal. Isso significa que na minha oração, eu vou ter um verbo que vai ser relacionado ao sujeito e um verbo que vai ser relacionado ao meu predicado. Ou seja, eu vou ter a presença de um verbo que indica a ação, mas também um verbo que indica um estado. Isso significa que eu vou ter ali uma locução verbal. Por exemplo, os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Os alunos, eu sei que é o meu sujeito. Estudaram cautelosos para o simulado. Estudaram. Estudaram é um verbo que indica a ação. Cautelosos é um adjetivo dos alunos, é um atributo. Se é um atributo, vai exercer a função de predicativo do sujeito. Isso significa que vai exercer a função de predicado nominal por conta desse atributo, por conta desse predicativo. Então, neste primeiro exemplo, eu consigo identificar estudaram, que é uma ação, e eu consigo identificar cautelosos. Então, há duas condições. Portanto, predicado verbo nominal. No outro exemplo, eu ainda consigo identificar Beatriz anda estudiosa. Anda, eu sei que é um verbo que vai indicar estado e também é um verbo que pode indicar uma ação. Por exemplo, o aluno anda muito rápido. Este verbo, ele vai fazer uma função de uma ação nesse caso. Agora, se eu disser a professora anda muito cansada, então eu estou identificando o quê? Uma ação, um estado, uma ação não, um estado. Eu consigo identificar ali que a professora anda de estado e não está fazendo uma ação de andar rapidamente. Nesta oração, Beatriz anda estudiosa. Eu tenho um verbo de estado, porque ela anda estudiosa, ultimamente é um estado que Ana está presenciando, e estudiosa é o meu adjetivo. Portanto, eu estou dizendo um atributo da Ana, uma característica dela. Ele vai fazer a função de predicativo do sujeito. Então, eu tenho aqui o meu predicado verbo nominal. O próximo exemplo, Mariana parece ansiosa, da mesma maneira. Mariana é o meu sujeito a qual eu estou me referindo. E qual é a coisa que eu estou dizendo dela? Que ela parece ansiosa. Parecer é verbo de ligação. Mais uma vez, ansiosa é o meu predicativo do sujeito. No entanto, eu tenho ali o meu predicado verbo nominal. O pai está orgulhoso. Mais uma vez, eu tenho o pai, que é o meu sujeito, e está orgulhoso. Está é o meu verbo de ligação e orgulhoso é o meu predicativo do sujeito. Então, eu tenho ali o meu predicado verbo nominal. Rodrigo continua furioso. Esse verbo continuar também é verbo de ligação, verbo que indica um estado
e eu estou dizendo que o Rodrigo continua o quê? Curioso. Também ali a presença de um predicativo do sujeito. Algo dito sobre o meu sujeito, fazendo a função ali nominal. E quando eu digo continua curioso, eu consigo identificar que é um predicado verbo nominal porque há a presença de dois núcleos no meu verbo. Há a presença de um núcleo de um verbo nocional, ou seja, uma ação, e há também algo relacionado ao meu sujeito, que é o meu predicativo. Por isso, eu tenho a classificação de predicado verbo nominal. Então, fazendo uma retomada rapidamente, os tipos de predicado. Eu tenho meu predicado verbal, que há a presença de um verbo nocional, há a presença de um verbo que indica ação. No meu predicado nominal, há a presença de um verbo que indica um estado, não mais aqui uma ação. E por isso que eu tenho geralmente meus verbos de ligação, que vai compor essa oração. E há também a classificação verbo nominal. Isso significa que em uma oração eu vou ter a presença de dois núcleos no meu predicado. Um núcleo sendo um verbo nocional e o outro núcleo sendo geralmente um predicativo do sujeito, ou seja, um atributo que eu digo desse sujeito. Muito obrigada, esta foi a nossa aula de hoje. Tchau, até a próxima.